Bom dia, eu sou a Manize e bem-vindos a R/RPG Horror Stories, em que um estranho tenta suplicando entrar num grupo de Pathfinder 2 depois de ser negado a entrada pela DM várias vezes. Olha o post. Há alguns meses, entrei em um jogo de Pathfinder 2 para iniciantes em um servidor do Discord relativamente grande. O servidor não era dedicado a jogos de mesa, apenas tinha um espaço reservado para nós. A mestre Amy era paciente e gostava de explicar as regras, e o grupo se deu muito bem desde o início. Infelizmente, um dos jogadores teve que sair por causa de uma mudança no horário de trabalho. Estávamos na metade do módulo, então fizemos uma pausa até que a Amy encontrasse um novo jogador. Ela fez uma sessão 0 com o cara, mas ninguém mais do grupo tinha falado com ele ainda. No dia do jogo, Amy nos avisou que o novo jogador estava um pouco atrasado. Disse que aproveitaria para preparar algumas coisas extras enquanto esperávamos, mas que podíamos conversar à vontade. Nós três estávamos conversando, e um dos jogadores estava mostrando a arte que fez o personagem dele durante a pausa, quando o estranho entrou na chamada. No começo achamos que era o novo jogador, mas logo ficou claro que ele estava perdido. Perguntou se aquela era a nova mesa de D&D. Não era. Pathfinder. Amy percebeu a presença do novo participante e, com simpatia, respondeu as perguntas dele enquanto esperávamos. O estranho perguntou se podia jogar. Amy disse que não. Ela estava mestrando um módulo voltado para iniciantes, feitos para ensinar o sistema. E ele era planejado para 4 jogadores. Não dava para ajustar a dificuldade sem aviso prévio. Ele perguntou se podia pelo menos assistir o jogo. Houve alguns comentários constrangidos e relutantes, mas ninguém disse não. Então a Amy disse que podia assistir enquanto o grupo aprovasse. Quando o novo jogador Greg chegou, todos nós apresentamos nossos personagens para ele. O estranho fez comentários e sugeriu mudanças, mesmo falando como se todos estivéssemos jogando D&D. Todos rejeitaram e ignoraram suas sugestões. Amy começou a narrar a saída do personagem do jogador anterior, que nos deu o buff diário antes de ir embora, e a chegada do novo personagem, que nos viu na rua e ofereceu ajuda. O estranho interrompeu e falou por cima da Amy algumas vezes durante a narração. Greg perguntou quem era o estranho. Antes que alguém respondesse, o estranho disse que esperava entrar para o grupo. Amy corrigiu e repetiu que o módulo era feito para 4 jogadores. Um dos jogadores estava com problemas técnicos, então comecei a compartilhar minha tela e controlar o personagem dele para ajudar a Amy. O estranho perguntou se podia rolar os dados por esse jogador para se sentir incluído e se podia controlar no NPC. Amy rejeitou as 2 ideias e pediu para ele silenciar o microfone. Ele disse que ficaria quieto. Mentiu. Cerca de 1 hora depois, Amy chamou um moderador para o canal. Como o servidor não era dedicado a jogos de mesa, o mestre de jogo não tinha controle de moderação e ela não podia remover o estranho, só pedir que ele parasse. Mesmo com o moderador assistindo, o estranho não conseguia ficar quieto. Continuava fazendo comentários e resmungando sobre várias coisas. Às vezes, apertava repentinamente o botão de falar só para suspirar dramaticamente. O moderador expulsou o estranho da chamada para nós, mas ficou até o final do jogo caso precissássemos de algo. Diferente do estranho, o moderador foi um ótimo observador. Não disse uma palavra, apenas assistiu ao jogo e, quando a sessão terminou, nos parabenizou por resolver um combate pacificamente e encerrar outro com rolagens épicas. O que o estranho fez de errado dessa vez foi porque não ele ter tentado entrar no grupo, mas ele ficar insistindo em entrar quando a Amy realmente não queria que ele entrasse. Isso me deixa brava. E a única coisa pior do que um jogador não engajado é um jogador teimoso. Próximo post. Não tenho muita certeza de por onde começar. Entrei em um grupo de D&D online e participei de uma sessão teste, que foi bem legal, então resolvi ficar. O grupo acabou sendo muito focado em interpretação, roleplay, e nos divertimos bastante juntos, mas algo parecia estranho.
com um presságio ruim no horizonte. Uma das NPCs que conheci logo no início era uma shifter grávida. Rapidamente ficou claro que ela era uma DMPC. Isso por si só não era necessariamente um problema, mas ela era retratada como uma Lodi, e tanto o mestre quanto o jogador da shifter mencionavam repentinamente que shifter atinge a idade adulta muito cedo. Isso acendeu um alerta vermelho para mim. Toda a trama da campanha girava em torno dessa jogadora da shifter. Sem ela, a história não andava. Outros jogadores, inclusive eu, iam e vinham, mas alguns de nós continuamos nos falando e eventualmente jogamos junto em outro lugar porque tínhamos um estilo de jogo parecido. Apesar do foco pesado na shifter, ainda conseguimos criar nossos próprios momentos de personagens e aproveitar a interpretação. Mas o mestre nunca nos envolveu de forma significativa. Nossos antecedentes foram distorcidos e os objetivos e desejos dos nossos personagens foram tratados como irrelevantes. Fizemos o melhor possível com o pouco tempo de destaque que tínhamos. Mas eventualmente o mestre abandonou a campanha. Ele admitiu que a campanha tinha se tornado toda sobre uma personagem só, e que o resto de nós não tinha urgência nem um lugar significativo no mundo. Então, começamos uma nova campanha. Dessa vez, era um cenário de baixa fantasia que todos gostamos. Em uma das primeiras sessões, aquela mesma jogadora voltou com uma druida muito jovem. Depois de apenas 2 sessões, ela se recusou a envolver com a trama e trocou de personagem. Foi aí que tudo começou a desandar de verdade. Foi introduzida uma nova personagem, uma bruxa, Warlock, de 16 anos que era convencida ao ponto de ser insuportável. O resto do grupo não se conectou com ela de forma alguma. Eu adivinhei todo o histórico dela, incluindo o nome secreto, na apresentação da personagem, sem ela nunca ter lido nada. Em jogo, ela parecia uma criança hiperativa, com o único foco em sua missão, a qual, aliás, não tinha nada a ver com a trama da campanha. Era basicamente uma personagem de Sekai jogada num semanário de fantasia baixa. Ela agia como uma maga, mas era uma bruxa, e usava símbolos sagrados de Bane e Tiamat abertamente. Como clérigo, confrontei ela sobre isso, apenas para ser interrompido pelo mestre e por outro jogador. Vale lembrar que essa campanha tinha sido claramente definida na sessão 0 como sendo de baixa fantasia e de alinhamento bondoso. Esse tom rapidamente se perdeu. As missões do mestre agora eram descaradamente copiadas de um jogo que outro jogador estava jogando no mesmo dia. O tom sombrio e realista que havíamos combinado foi sendo substituído por probleminhas engraçadinhos de monstros fofos, centrados na Warlock. Em certo momento, essa Warlock cuspiu em sol sagrado e o profanou, bem na frente de 2 clérigos, como se fosse algo normal. Eu tinha escrito minhas próprias orações e liturgias para o meu clérigo, tentando levar o meu papel a sério. O mestre me diz de uma vez que eu deveria interpretar meu clérigo de forma mais parecida com a Warlock, com aquela mesma atitude sarcástica e arrogante. Isso me deixou furioso. Eventualmente, o mestre disse que nós éramos os jogadores problemáticos. Então, saí. Os outros 2 jogadores saíram comigo. Disse para eles: quer saber? Vou fazer minha própria campanha, com prostitutas e blackjack. E desde então, temos jogado nessa campanha e estamos adorando. OP, esse é um claro caso de síndrome de personagem principal. Mas é muito bom que você tenha achado um novo RPG que conta com você. Porque realmente, ficar lidando com uma Mary Sue, um personagem que o mestre claramente prefere, realmente não é tão gratificante quanto jogar quando todos os personagens têm o mesmo protagonismo. E é aqui que eu vou acabar com um vídeo. Esse é o segundo vídeo do meu canal. E que bom que vocês esperaram até aqui. Beijos.